pessoas, nós vamos ter a nossa live sobre o milênio. Então, vai aí e nós vamos participar. Pastor Joelson Gomes, graça e paz. Está me ouvindo? Agora sim, graça e paz. Estava bem baixinho, eu coloquei aqui a mão que apareceu na câmera para aumentar o volume. Muito bem. Pastor, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ter atendido ao nosso convite, de estar aqui Amém. conosco. E aí nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai fazer uma explanação geral do milênio, e depois nós vamos abrir para algumas perguntas, certo? Você aqui já foi elogiado pela uma das maiores livrarias, se não a maior de João Pessoa, aqui do irmão Pedro. Né? Então, Eu estava ouvindo. foi, né? Pois Alguém é. já disse que quer conhecer o pastor, você tem que medir qual é maior, a televisão ou a livraria dele. Né? Aí você mede o conteúdo do pastor. É verdade, é verdade. E aí o irmão Pedro conhece boa parte dos pastores de João Pessoa a partir da aquisição de livros. Né? Então, pastor, fica à vontade aí para a sua exposição. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Minha gente, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se meu som está ok, se estou ouvindo bem, perfeito. Estou ouvindo algum barulho de ventilador? Não. Perfeito, né? Tranquilo. Qualquer coisa é só falar aí que eu coloco aqui mais baixo, porque o calor é tremendo, né? Está sempre com um ventinho aqui para amenizar a situação. Pois bem, antes de qualquer coisa, minha gente, o capítulo 20 de Apocalipse é um capítulo muito difícil. Todas as vezes que você vai ler alguma coisa sobre o assunto, a primeira coisa que os autores dizem é: este é um dos capítulos mais debatidos da história da teologia. E realmente é. Você vai encontrar diversas pessoas, diversos comentaristas, cada um com uma posição diferente, e até pessoas que têm a mesma posição teológica, divergindo em detalhes dentro de Apocalipse capítulo 20, que é o texto-chave onde a gente estuda sobre o milênio. Bem, primeiro eu queria dar para vocês rapidamente as três posições principais que, quando olham para o Apocalipse capítulo 20, tentam enquadrar este capítulo em uma destas três visões. Tá? Bem, o Apocalipse capítulo 20 trata do milênio. E aí, as três visões sobre o milênio principais são o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. Explicarei rapidamente o que cada uma dessas posições significa. Mas, se você quiser ter uma coisa com mais profundidade sobre o assunto, este livro aqui é excelente para isso. Tá? Esse livrinho aqui é excelente para isso, porque o Dr. Millard Erickson ele vai dar aqui estas posições milenaristas e depois vai comentar cada uma delas, mostrando os prós e os contras de cada uma. Então, quem quer ter uma introdução boa sobre o assunto, o livrinho é esse aqui, Escatologia, do Dr. Millard Erickson. Pois bem, então, aqui olhando as três posições principais sobre o milênio. De vez em quando baixaria a cabeça para olhar para a minha Bíblia e para olhar para as minhas anotações também aqui, tá? Não é nenhum problema, não. Então, pois bem, primeira coisa, o primeiro ponto, o primeiro pensamento, escola de pensamento, escola teológica, é o pós-milenismo. Alguns teólogos olham para o capítulo 20 de Apocalipse e dizem o seguinte: não existe um milênio literal. Então, quem lê Apocalipse 20 achando que vai ter um milênio, Jesus reinando aqui na terra e tal, tira o cavalinho da chuva, não existe o milênio literal. O que existe é um milênio simbólico, tá certo? Então, como é que o pós-milenismo encara o milênio de Apocalipse capítulo 20? Primeiro, eles dizem assim: o reino de Deus, que seria implantado por Jesus Cristo no milênio, após o milênio, já começaria no milênio e seria estabelecido realmente depois do milênio. Este reino de Deus, ele não é um reino literal aqui na Terra. Quando você olhar para o capítulo 20, você vai entender que esse reino é Jesus presente no coração das pessoas. Então, Jesus, quando chega na vida de alguém, quando a pessoa se converte, então ele passa a reinar no coração dessas pessoas. Então seria o governo de Deus no coração do homem, o reino de Deus. A segunda coisa que essa linha de pensamento pós-milenista diz é que a igreja deve esperar uma
conversão geral das pessoas. Ou seja, no final dos tempos, haverá mais crentes do que descrentes. O evangelho alcançará uma grande penetração em escala mundial, isto antes da volta de Jesus Cristo. Mas, ainda essa escola pós-milenista diz que haverá um período de paz na Terra. Esse período pode ser por alguns dentro da corrente pós-milenista chamado milênio, outros não chamam. Haverá um período de paz na Terra, onde se cumprirão as profecias que a gente encontra em Isaías capítulo 11, verso 6 e etc. Então, essas profecias seriam cumpridas nesse período de paz que a Terra alcançaria, porque o evangelho se expandiu tanto que só tem crente. Então, lógico, só teria realmente a paz aqui e o governo de Deus reinando. E esse ponto de vista pós-milenista também diz que o que estabelecerá o reino de Deus não é a volta de Jesus Cristo, como outras correntes dizem, de uma forma cataclísmica, Jesus Cristo chegará e estabelecerá o seu reino. Não. Para o pós-milenismo, o que estabelecerá o milênio é o avanço do evangelho. Gradativamente, a sociedade vai melhorando à medida que o evangelho vai sendo aceito pelas pessoas, até chegar a um ponto em que na Terra haverá, na maioria dos corações, o governo de Deus através do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Bem, dentro dessa corrente, como eu disse no começo, até dentro da mesma corrente de pensamento, há divergências. Algumas pessoas dentro da corrente pós-milenista chegam a dizer que o milênio é o período da igreja. Então, toda essa extensão que a igreja está aqui na Terra, a gente pode chamar esse período de o milênio. Eles, para tentar fundamentar a sua posição, usam muito as parábolas, porque as parábolas, Jesus Cristo fala muito do reino de Deus. Então, eles usam muito as parábolas para tentar fundamentar a sua linha de pensamento, para dizer que o reino de Deus é presente, não é uma coisa futura. Então, o reino é presente, e se o milênio é justamente o governo real de Jesus Cristo, esse governo já está atuando, já está presente em nosso meio. E quando chegamos em Apocalipse, capítulo 20, especificamente na passagem do milênio, que eu vou ler agora, eles têm uma interpretação diferente para as ressurreições. Por exemplo, o Apocalipse capítulo 20, 1 a 4, diz assim: Então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou e colocou um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disto, é necessário que o diabo seja solto por um pouco de tempo. E o versículo 4 é específico. Vi também tronos. Nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa seria a primeira ressurreição. E João continua no versículo 5, Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí, após a primeira ressurreição, haveria o milênio, e depois do milênio, aí sim, a segunda ressurreição. Versículo 6 em diante está escrito: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, parando aqui. Então, veja, aqui você vê que o texto está falando de 2 ressurreições, é claro isso aqui no versículo 4 e no versículo 5, e a escola pós-milenista interpreta essas ressurreições, especificamente aqui do capítulo 20, versículo 4 e versículo 5, dizendo que ela se refere à ascensão dos mártires ao céu. Quando, por exemplo, o versículo 4 diz que ele viu os decapitados serem ressuscitados para reinar com Cristo, o pós-milenista diz assim: você deve entender essa ressurreição
como os mártires, os que morreram, foram mortos pela fé em Jesus Cristo, eles foram para Deus, eles ressuscitaram e foram para o céu. Não é uma ressurreição no final dos tempos, das pessoas da tribulação, não. É apenas um simbolismo para indicar que os mártires que morreram em Cristo, eles foram estar com Deus no céu. Então, essa interpretação da primeira ressurreição para o pós-milenista não é uma interpretação literal, é uma interpretação simbólica, que é parecida com a interpretação do grupo amilenista. Os amilenistas fazem a mesma coisa. Os amilenistas entendem que essas ressurreições aqui também são simbólicas. Chegaremos lá daqui a pouco. Mas primeiro, o que é que a gente pode tirar aqui dessa posição pós-milenista, olhando ela e olhando os pontos fortes e os pontos fracos? Ponto forte da posição pós-milenista é que eles entendem sim que o reino de Deus tem uma dimensão presente. Isso é real. Jesus Cristo disse várias vezes: o reino de Deus está entre vós. Então, é claro, o reino de Deus tem uma dimensão presente e que a gente tem que entender e dar essa ênfase de que realmente o reino de Deus já está previamente num período, um aperitivo, né? Já está começando entre nós, mas ele não está completamente entre nós. Ele ainda se revelará de forma total no futuro. Então, essa posição pós-milenista que enfatiza o reino de Deus atualmente, isso aí é um ponto positivo para esta posição. Agora, os aspectos negativos são maiores. Por quê? Porque eles são muito otimistas. Eles dizem que o evangelho alcançará todas as nações, muita gente se converterá, e é por causa dessa conversão em massa que o milênio será estabelecido. Ora, se nós olharmos para a Bíblia, especificamente em Mateus capítulo 24, a gente vai ver que não tem esse otimismo para o final dos tempos. Jesus Cristo disse muitas vezes que o final ninguém espera-o com otimismo, mas espera-o com pessimismo, porque ele chegou a dizer: quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? É claro que essa frase de Jesus não é uma frase otimista, é uma frase pessimista. Ele está dizendo que no final dos tempos haverá muito menos pessoas obedientes a ele do que pessoas desobedientes a ele. Então, esse é um ponto fraco do pós-milenismo, seu otimismo exacerbado. E um segundo ponto fraco que eu entendo é que eles não levam em consideração todos os detalhes e implicações de Apocalipse capítulo 20. Por exemplo, eles não levam em consideração a questão das ressurreições do Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, e se elas são literais, porque a palavra usada lá é uma palavra que se refere a ressurreições literais, veremos ela daqui a pouco. Então, logo eu entendo que ele tem, essa posição tem mais pontos fracos, inexplicáveis, do que pontos fortes ao seu favor. A posição irmã do pós-milenismo é o amilenismo. O amilenismo entende, né, basicamente, que o milênio que a gente encontra em Apocalipse capítulo 20 não é literal. É parecido com o pós-milenismo. É um período simbólico. E esse período, segundo o amilenismo, o milênio de Apocalipse capítulo 20, se refere ao reinado das almas com Cristo no céu. Ou seja, esse período que as pessoas estão com Jesus no céu se refere ao milênio. Isso é uma classe de pessoas dentro do amilenismo. Outra classe, outro grupo diz assim, não, o milênio é o período da igreja na terra. O milênio começou quando Jesus Cristo nasceu e terminará quando Jesus Cristo estabeleceu o seu reino, realmente, quando ele voltar, e estabeleceu o seu reino eterno aqui na terra. Então, logo, para uns, o milênio é o reinado das almas com Cristo no céu. E, para outros, o milênio é o período da igreja, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Essa posição amilenista, ela é considerada a mais simples de todas, e às vezes até a mais fácil de você compreender e entender o que é que os seus autores e defensores estão querendo dizer. Mas ela fica difícil de distinguir do pós-milenismo, porque ela tem algumas coisas parecidas com o pós-milenismo. Pontos principais do pré-milenismo. Por exemplo, para o pré-milenista, do amilenismo. Para o amilenista, a segunda vinda de Jesus inaugura o estado final. Cristo vem e o estado final dos tempos é inaugurado. Não haverá um período de transição, como o milênio no meio, não. Cristo veio e estabeleceu o seu reino eterno.
não tem um período de transição, não tem um reino de Cristo na terra, não tem um milênio para ele reinar aqui na terra, não tem isso. Cristo, estamos apenas esperando Jesus voltar. Voltou e estabeleceu a eternidade. Por quê? Porque o milênio está acontecendo hoje, não vai acontecer no futuro. A segunda coisa, para o amilenista, os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20, são simbólicos, não podem ser interpretados como literais. É também parecido com o pós-milenista, que também diz que esses 1000 anos são simbólicos. E essa posição de entender esse milênio como era da igreja e como simbólico em Apocalipse capítulo 20, ela tem toda uma razão de ser para ela começar. Ela começa justamente com Agostinho. Agostinho, o Santo Agostinho, é o propalador, aquele que impulsionou a posição amilenista de compreensão de Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque o seu contexto histórico pedia isso. Vejam só, a igreja era muito perseguida quando nós estamos no Novo Testamento e logo após o Novo Testamento. Mas quando chega no século IV, o imperador romano Constantino, ele disse que se converteu. E ao se converter, ele deixou agora os cristãos em liberdade para que pudessem fazer culto como e onde quisessem. E além do mais, ele assumiu que era cristão, a sua mãe, a mãe do imperador Constantino, também assumiu que era cristã, e ela começou a dar dinheiro para todas as igrejas que ela queria embelezar, então ela investiu pesado nas igrejas. A maioria das pessoas da alta sociedade romana entraram para a igreja por causa do imperador. Isso nós estamos aí em meados do século IV, 325 para frente. E quando nós chegamos no final do século IV, aí é que acontece realmente o que todo mundo achava que seria o milênio e o reino de Jesus. Porque o imperador da época disse, agora aqui no Império Romano, em 391, a religião oficial é o cristianismo. Acaba com os tempos pagãos, acaba com quem é contrário ao cristianismo, e nós vamos apenas aqui adorar ao Deus da Bíblia. Então, para o cristão, chegou o reino de Deus. Deus reina através do imperador e Roma é a cidade eterna. Por isso que aí Agostinho escreve o seu famoso livro, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. O que é a cidade de Deus e a cidade dos homens? A cidade dos homens é Roma, com o imperador cristão, e a cidade de Deus é a igreja. Então ele faz o mundo como se tivesse duas linhas do tempo. A linha do tempo terrena, Roma, a cidade de Deus. A linha do tempo celestial, a igreja, a cidade de Deus. O reino de Deus chegou, para que milênio mais? Então isso aí foi um grande impulsionador do amilenismo, que dominou a Idade Média. Tá? Só voltamos a ter correntes que vão tentar discutir novamente o milênio como pré-milenistas e etc., logo após a Reforma Protestante. Uma terceira coisa aqui do amilenismo. As profecias do Antigo Testamento, eles dizem, não podem ser compreendidas literalmente. Aquelas muitas profecias que dizem que o leão vai habitar com o cordeiro, que o povo de Israel vai voltar para o seu país, e haverá paz, e etc. E diz, não, nada disso aí vai acontecer literalmente. O que você achar que é bom, você coloca para a igreja. Então, todas as coisas boas do Antigo Testamento, o amilenista coloca na conta da igreja. Todas as coisas ruins, eles apagam. Passa uma borracha, essa profecia a gente não tem nada a ver com ela, não. A gente só tem a ver com as profecias boas. As boas a gente bota na conta da igreja. Então, essa posição milenista, ela tem esse ponto fraco, de não fazer essa distinção com mais cuidado e com mais calma. Que profecias eu entendo literalmente e que profecias eu entendo simbolicamente. Cristo pode voltar a qualquer momento, já que não tem milênio. Então, para eles, Jesus pode voltar a qualquer momento. E em Apocalipse 20, que tem as duas ressurreições, eles dizem, a primeira ressurreição é espiritual, não é física. E a segunda ressurreição, ela é física. Então, a primeira ressurreição, antes do milênio, já que não vai ter milênio, e que o milênio está acontecendo agora, é uma ressurreição espiritual. E depois, aí sim, quando Jesus Cristo voltar, acontecerá sim a ressurreição física, a ressurreição dos salvos, que ele chama de a segunda ressurreição. Então, nunca entenda, se você é amilenista, as duas ressurreições de Apocalipse capítulo 20 como sendo ressurreições literais. Aspectos positivos e negativos. Um aspecto positivo é que eles reconhecem
que realmente as profecias do Antigo Testamento não podem ser interpretadas todas literalmente. Isso é verdade. Muitas profecias têm que ser interpretadas simbolicamente. Agora, o aspecto negativo, o ponto-chave para o amilenismo e pós também aí, para o pós-milenismo, é entender que as duas ressurreições de Apocalipse capítulo 20 são diferentes. Que uma é de uma forma espiritual e a outra é uma ressurreição física. Por quê? Porque o texto não nos dá uma compreensão desse tipo. Falarei disso daqui a pouco, se tiver tempo. Eu disse que o tema é instigante. Então, as duas ressurreições não podem ser compreendidas de forma diferente. Ou elas são espirituais, ou elas são literais. Rodando para a terceira escola de pensamento, que é o pré-milenismo, que é que eu mais me identifico, tá certo? É a escola pré-milenista. Veja, o pré-milenista é aquele que tem um hermenêutico, um entendimento da Bíblia e desse texto mais literal. Ou seja, ele não simboliza o que está aqui em Apocalipse capítulo 20. Simboliza sim, mas não completamente. Ele tem um entendimento aqui mais literal. Então, o que é que o pré-milenista diz? Já que o amilenista e o pós-milenista espiritualiza muito Apocalipse capítulo 20, como é que o pré-milenista entende este capítulo? Pois bem, para o pré-milenista, a segunda vinda de Jesus é que estabelece o reino de Cristo. E, 2, quanto ao milênio, para o pré-milenista, eles são literais. Isso não quer dizer que tem que ser 1000 anos contadinhos, 999 mil, não. Mas que haverá um período de tempo em que Jesus Cristo reinará aqui. Esse período pode não ser 1000 anos, pode ser indeterminado, mas haverá sim um reino literal de Jesus Cristo aqui. Todos concordam, pré-milenistas, que o reino de Jesus Cristo aqui na Terra será um reino literal e será inaugurado na segunda vinda de Jesus. E não é assim como o pós-milenismo diz, vai se convertendo, o reino vai chegando, não. O reino de Deus para o pré-milenista será inaugurado de forma cataclísmica, ou seja, será uma coisa esplendorosa. A terra saberá que Jesus Cristo estabeleceu o seu reino. Não é um reino que ninguém está sabendo que está acontecendo. Então, o reino de Deus será inaugurado de uma forma cataclísmica. Terceira coisa, a grande tribulação para o pré-milenista precede o milênio. Então, o milênio acontece depois da tribulação. Aí tem uma variação. Para alguns, a igreja passa pela tribulação. Para outros, a igreja não passa. Não é o nosso tema aqui. Mas eles entendem que sim, a grande tribulação precederá o milênio. Outra coisa que o pré-milenista entende é que a segunda vinda de Jesus ocasionará a prisão de Satanás. O diabo não está preso. Para o amilenista já está. Para o pré-milenista não está. Mostra daqui a pouco uns versículos para a gente saber se está ou não. Tá certo? Então, para o pré-milenista, só a segunda vinda de Jesus é que ocasionará a prisão de Satanás. Outra coisa, para o pré-milenista, as duas ressurreições de Apocalipse 20, versículo 4 e 5, são físicas, não são ressurreições simbólicas, não são espirituais e nem são diferentes. As duas ressurreições são físicas e na primeira, só os salvos participam, que é a primeira ressurreição e aqueles que participam dela, a segunda morte não tem poder sobre eles. Então, na primeira ressurreição, só os salvos participam. 6. Sexta coisa que o pré-milenista entende. Os pré-milenistas, que são dispensacionalistas, acreditam que, quando Jesus estabeleceu o milênio, acontecerá uma conversão em massa dos judeus. Mas, mesmo dentro da corrente pré-milenista, tem aqueles que não entendem assim. Eles entendem que os judeus se converterão como estão se convertendo hoje. Não tem um tratamento especial para o povo judeu quando chegar o milênio. Por isso que eu disse, dentro das correntes, mesmo na mesma corrente, tem divergência de pensamentos. Alguns entendem que haverá um tratamento especial de Deus, de Jesus, com os judeus no milênio. Outros entendem que não terá um tratamento especial de Jesus com os judeus. Mas os dois entendem que tem o milênio e que Jesus estará reinando aqui na Terra. Pontos fracos e pontos fortes. Pontos positivos. Os pontos positivos, eu entendo aqui, é que eles consideram o tema do milênio com mais seriedade do que o amilenismo e o pós-milenismo. Os outros espiritualizam e simbolizam. O pré-milenista não, ele literaliza.
Por quê? Ele não vê no texto nenhum elemento que possa dizer que ele pode espiritualizar o que está ali. Por isso que hoje a maior literatura sobre o assunto é só de pré-milenistas. Pós-milenistas e amilenistas quase não escrevem sobre o assunto. Quem escreve sobre o assunto, a maioria dos autores, são os autores pré-milenistas, que estão mais tratando o texto e querendo saber o que o texto tem a dizer para nós. Uma segunda coisa positiva aqui é que eles têm uma interpretação, na minha opinião, mais adequada da sequência dos acontecimentos de Apocalipse capítulo 20. Você vê que tem uma sequência de acontecimentos. Tem uma ressurreição, depois tem um período, depois tem uma segunda ressurreição. Ou seja, o pré-millenista entende que é assim mesmo. Tem uma ressurreição, tem um milênio, e depois tem uma segunda ressurreição. Os outros não. Simbolizam e espiritualizam essas ressurreições e não entendem que é uma sequência lógica de acontecimentos em Apocalipse capítulo 20, que é uma ressurreição, um período no meio e uma terceira ressurreição. Aspectos negativos também tem. O primeiro aspecto negativo do pré-milenismo, e que me identifico com essa escola de pensamento, acho dificuldade, e a gente tem que ser honesto com as nossas dificuldades, que todas têm, é que nós só temos um texto que fala especificamente sobre o milênio na Bíblia, que é Apocalipse 20. Existe um outro texto que, por acaso, possa falar, mas não é tão claro, tá certo? E qual é esse outro texto, pastor? É 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23 ao verso 26. Diz assim, 1 Coríntios 15, 23 ao 26. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Paulo está falando aqui dos dias finais da ressurreição final. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo ressuscita primeiro, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Se você prestar atenção, parece que por que dá a entender que tem uns 3 acontecimentos aqui. Ou seja, verso 23, Cristo ressuscita, Cristo as primícias, depois, uma segunda ressurreição, que seria a primeira de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, aqueles que são dele na sua vinda, ou seja, aí termina o versículo 23, e aí depois tem um então. Esse então aí é uma palavra grega que denota tempo. Então depois tem um então. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus ao seu Pai. Então teria um terceiro acontecimento. Então nós teríamos uma ressurreição de Jesus, a ressurreição dos que são dele e depois o final de tudo. Esse texto aqui, como eu disse, parece dar a entender uma sequência de acontecimentos finais, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 5. Cristo ressuscita juntamente com os seus, tem o período do reino, ele destrói os seus inimigos, que é justamente no milênio que é destruir os inimigos, e aí sim entrega o reino ao seu Pai. Parece que a sequência é a mesma, mas como eu disse, é um texto que não fala literalmente, textualmente e claramente do milênio. Então essa é uma dificuldade para o pré-milenista. Nós temos um texto claro, que é Apocalipse 20, e um texto que não é tão claro, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23 ao verso 26. E uma segunda dificuldade do pré-milenista é que às vezes interpreta muito literal as profecias. Então, por exemplo, o dispensacionalista interpreta muito literal. Israel termina se transformando no povo de Deus, a igreja termina sendo escanteada. Então, vejo que isso é uma dificuldade, porque a Bíblia mostra para nós que muitas profecias não devem ser claramente interpretadas como literais. E com respeito a Israel, por exemplo, se você pegar e comparar Atos capítulo 15, verso 13 a 18, com Amós, capítulo 9, versículo 11, você vai ver que os dois falam de um acontecimento, mas a interpretação é diferente. Lá em Amós, se refere ao povo de Israel. Quando chega em capítulo 15 de Atos, Tiago pega esse mesmo texto de Amós 9, 11 e aplica à igreja.
e Deus restabelecerá o tabernáculo de Davi e etc. Então você vê, é um acontecimento que estava aplicado a Israel, mas no Novo Testamento, Tiago aplica esse acontecimento à igreja. Então, logo, isso é uma dificuldade para muitos pré-milenistas a interpretação literal demais de alguns acontecimentos bíblicos. Mas eu entendo que, mesmo assim, nós não temos tanta dificuldade na posição pré-milenista como nós temos no amilenista e como nós temos no pós-milenista. Para fechar aqui minhas palavras, e já falei demais. A questão do milênio, às vezes, em seminários e algumas pessoas mal informadas dizem assim, esse negócio de pré-milenismo, tá, isso é invenção moderna dos dispensacionalistas que começaram agora, no século XIX, com John Nelson Darby. Quem disse isso não sabe nem de onde está tirando a informação. Quem sabe está copiando de alguém, mas não foi checar historicamente. Quem encapa esse tipo de posicionamento precisa rever a sua posição. O pré-milenismo, ou o milenismo, o quiliasmo, como se chamava isso antigamente, é a primeira posição escatológica da igreja. Os pais da igreja, praticamente todos eles, antes de Agostinho, eram milenistas, esperavam um reino de Cristo milenar aqui na Terra. E eles tinham as mais diversas teorias para esse milênio. Uns achavam que era 1000 anos literal, outros entendiam que eram 400 anos, outros achavam que eram 40 anos, simbolizava o milênio, mas todos esperavam um milênio literal para a Terra e Cristo reinando aqui na Terra. Isso os pais da igreja antes de Agostinho. Claro, disse quase todos, não disse todos, a maioria. E uma segunda coisa, entre os rabinos judeus, a mesma coisa acontece. Eles variavam com respeito a qual era esse tempo, era 1000 anos, era 100 anos, enfim. Mas também os rabinos estão, por uma boca só, assinando embaixo que haveria um reinado literal do Messias na Terra, literal aqui, de um período de tempo, tá certo? Se você quiser estudar mais sobre isso, dá uma olhadinha nesse texto aqui, Apocalipse capítulo 20, desse autor. Eu acho que é o único que traz o assunto, que vai mostrar as posições dos rabinos, dos pais da igreja, quem eram os pais da igreja. Então, se você der uma olhadinha aqui nesse texto, não tem em português, infelizmente não tem em português, aqui é a língua espanhola, dê uma olhadinha aqui, William Barclay, comentário ao Novo Testamento, Apocalipse 20, que você vai ver como ele trata isso com detalhes, mostrando como no começo da igreja e entre os judeus, essa posição era a posição majoritária. Como eu disse, só depois de Agostinho é que aí sim o amilenismo tomou conta das escolas teológicas, só sendo contraposto depois da reforma e etc, e etc. Pois bem, eu creio que eu me fiz entender. Né? Até aqui me fiz entender. Agora sim, eu abro para os irmãos e podem fazer as perguntas. Eu tenho aqui algumas observações para fazer ainda no texto de Apocalipse capítulo 20, com as observações pontuais que eu farei à medida que o tempo for chegando. Muito bem. Pastor Joelson, muito obrigado aí por sua colaboração. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Então, se os amados quiserem perguntar, então você pode aí escrever a sua pergunta sobre o milênio e nós vamos tentar responder aqui o pastor Joelson a partir dessa live, tá certo? Então vai escrevendo aí. Queria mandar um abraço aqui para o pastor Júnior Cabral, que está conosco, pastor Altair, pastor Wellington, pastor Leandro, pastor Edinaldo Clemente. Então, se tiver algum outro pastor aí, pode sinalizar e nós vamos mandar um abraço aqui para vocês, tá? Então, se alguém quiser fazer aí alguma pergunta, você pode assim fazer e nós vamos tentar responder. Enquanto o pessoal escreve aí, pastor Joelson, hoje em dia o amilenismo tem sido muito difundido, né? E parece que muitas vezes é símbolo de conhecimento teológico, você ser amilenista. Quando se pensa assim, o cara é teólogo, então ele é amilenista. O cara é reformado, então ele é amilenista. Né? Aí, pastor Anderson, aí a primeira dificuldade. Então, botou no saco George Eldon Led, William Mounce,
Samuel Pérez Milos, Leon Morris, e Winnie Grunden, e etc. Botou tudo no saco e jogou no mato. Então, aqui tem uma botou no saco também, botou no saco Tertuliano, Justino Marte, Irineu também. É verdade. O Samuel faz uma pergunta aqui, pastor. Qual a visão congregacional a respeito do milênio? Essa pergunta ela não pode ser respondida por alguém dizendo assim, eu falo em nome dos congregacionais. Não existe uma visão congregacional a respeito do milênio. Nem a confissão de fé trata do assunto milênio, tá certo? Nem tribulação e etc. Tá certo? Entre os congregacionais, você vai encontrar amilenistas, vai encontrar pós-milenistas, talvez não tenha, e vai encontrar pré-milenistas e vai encontrar pré-milenistas dispensacionalistas. Agora, fazendo um histórico rápido, os primeiros pastores da aliança congregacional, os fundadores e os subsequentes, a grande maioria eram dispensacionalistas pré-milenistas, acreditavam nas 7 dispensações, e ainda hoje que estão vivos, muitos deles acreditam assim, tá certo? Então, a grande maioria. Depois, houve uma troca com a leitura de livros da editora Cultura Cristã, que para muito pastor só tem livro da cultura cristã. Então, com a leitura do livro da cultura cristã, a galera passou a só beber de uma fonte e a ver só um lado, que é o lado amilenista. Então, a ala mais jovem passou a encapar o amilenismo por causa da leitura do livrinho de Anthony Roykema, A Bíblia e o Futuro, que fez escola aí em alguns seminários e só ele era livre. Se você só tem um lado da moeda, é claro, ficará só vendo um lado da moeda. Exatamente. Nós somos muitas vezes produto das nossas leituras. Né? Sim, sim. Então, se nós lemos apenas uma escola, então nós vamos ficar extremamente influenciados. Como boa parte da literatura brasileira. Para quem quer sair da Matrix, dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha aqui com muita atenção para entender o que é o milênio e a posição pré-milenista. George Eldon Led, o Evangelho do Reino. Dê uma olhadinha aqui para conhecer o que é milênio, arrebatamento da igreja, a posição pré-milenista histórica, a esperança, ok? De também George Eldon Led. Dê uma olhadinha aqui no comentário bíblico de Apocalipse de Grant Osborne, tá? Para que você saia da Matrix. Cuidado com o Anthony Roykema. Não é muito seguro, não. Só precisa de alguém que faça as perguntas certas. Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Quem serão os inimigos que serão ajuntados em Apocalipse, versículo 7? Certo. No capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver, no final do capítulo de número 19, verso 19, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Se você prestar atenção, quem está em jogo aqui, no verso 19 em diante, são os exércitos das nações. Mas quando você vai para o capítulo 20 e vê a soltura do inimigo no versículo 11, versículo 7 para frente, você vai ver que quando ele sai para enganar, versículo 8 do capítulo 20, ele sairá para seduzir as nações. Então são grupos diferentes. O que está destruído lá são os exércitos dos reis. Aqui o que será enganado são as nações. Então as nações estarão aqui, não estarão eliminadas da terra. Então são esses inimigos, Apocalipse 20, verso 8. Sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog é uma expressão simbólica de Ezequiel, a fim de reuni-las, quem? Não os exércitos, as nações, para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então está explicado que são os inimigos, segundo Apocalipse 20, versículo 8, versículo 9. Muito bem. O
pastor Júnior Cabral faz aqui uma pergunta, ele faz um elogio, excelente exposição, partindo do pressuposto que a Bíblia explica a Bíblia, ou analogia da Escritura, e que, conforme anunciado pelos pré-milenistas, um só texto, teríamos um problema? Não teríamos um problema, como eu disse, nós temos 1 Coríntios capítulo 15, versos 23 a 26, que dá a entender 3 estágios nesses eventos finais, e esse um só texto aqui de Apocalipse capítulo 20 não é um versículo, é um capítulo praticamente inteiro. Então, nós não temos um texto apenas, nós temos um capítulo praticamente inteiro. E num versículo eu não faço doutrina, mas num capítulo eu posso fazer sem sombra de dúvida. Eu tenho um capítulo inteiro, e tem mais. Eu não tenho um capítulo inteiro cheio de palavras e expressões ininteligíveis. Eu tenho um capítulo inteiro com expressões inteligíveis. Todas as palavras aqui são palavras que se entendem. Ressurreição é ressurreição. E aí eu quero pegar o gancho aqui e já dizer o que eu ia dizer antes. Por exemplo, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, capítulo 20, versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Especificamente aqui, as pessoas que são levantadas, elas foram mortas, não são mortas espirituais. Aqui é morte física, foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus. Ele continua, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E agora vem a palavra-chave. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. A palavra viver aqui é exezã. Essa palavra na Bíblia, ela é usada para ressurreição, tá? Ressurreição física, não ressurreição espiritual. Você pode dizer, mas Jesus disse assim, lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, e usou exezã. Sim, quem foi que disse que a gente está falando de ressurreição literal lá? Só espiritual. Ele pode estar dizendo lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição mesmo, ressurreição física e a vida. Logo, o contexto de João capítulo 11 e 12 é a ressurreição física de Lázaro. Não é uma ressurreição espiritual, ele estava morto de verdade lá dentro da catacumba. E quando Cristo diz lá para a irmã dele, eu sou a ressurreição e a vida, se você crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando da ressurreição de Lázaro, que ia acontecer daqui a pouco, se as irmãs crescem nele, o irmão ia ressuscitar. Então, na Bíblia, essa expressão exezã, ela é sempre usada para ressurreição física, ressurreição do corpo, não ressurreição espiritual. Esse é o primeiro ponto que o amilenismo tropeça aqui. A palavra é usada sempre para ressurreição corpórea e ressurreição física. E aqui, no capítulo 20 de Apocalipse, verso 4, a última linha é ela que aparece para dizer, e viveram. Ressurgiram. E no capítulo 5, e os restantes dos mortos não reviveram de novo, é exezã. Tá certo? Então, você tem 2 ressurreições. A mesma palavra sendo usada para as 2 ressurreições. Você pode dizer assim, pastor, mas um cara escrevendo João com estilo de linguagem, ele podia usar uma palavra no capítulo, versículo 4, para dizer, querer dar a entender ressurreição espiritual, e usar a mesma palavra por questão de estilo no versículo 5, para querer dizer ressurreição espiritual. Calma. Não é assim que funciona as escrituras nem texto nenhum. Toda vez que você quer trocar de significado com uma palavra, tem que dar ao menos uma pista. Em nenhum lugar, aqui no próprio texto, nem na escritura total, esta palavra está sendo dada uma pista de que eu tenho que entender no versículo 4 como se fosse espiritual e no versículo 5 como se fosse uma palavra dizendo que é a ressurreição física e corporal. E aqui no Apocalipse, o contexto do livro também me ajuda. Quando, no capítulo 1, João viu Jesus e que Jesus falou com ele, ele diz assim, capítulo 1, versículo 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, revivi pelos séculos dos séculos. Ou seja, a palavra exezã está sendo usada aqui. E no capítulo 2, e no versículo de número 18, deixa eu ver se é 18 mesmo.
capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8. 2, 8. E o anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. De novo, a palavra é de novo, a mesma. Exezam. É fato que, para o próprio contexto do livro, João empregava a palavra como se fosse se referindo à ressurreição física. Então, eu não posso trocá-la em Apocalipse capítulo 20. Se eu trocar, é arbitrário. Estou indo contra o texto. Além disso, pastor, é sempre muito perigoso a gente achar que a autoridade de uma doutrina ou a autoridade da escritura está na abundância de assuntos Sim. que ele tem, né? E aí a gente estaria criando uma autoridade sobre a autoridade. Sim, sim. É como alguns, antigamente tinha, quando foi lançada aquela Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, aí algumas pessoas diziam assim, olha, aqui quem falou foi Jesus. É como se a autoridade de Cristo, do texto, fosse maior do que a autoridade de Paulo. E se esquecem que Paulo falou debaixo da orientação do Cristo. Claro, é verdade. Isso é sempre algo perigoso. Que muitas vezes não fazemos isso em outros textos. Por exemplo, as citações de Babel são extremamente escassas da Torre de Babel. Isso não faz com que a gente deixe de crer de que aquele evento foi um evento que aconteceu, né? Então, isso é sempre uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Uma vez eu estava conversando com um patrimonialista e ele quase que zombando, né, do milênio, da guerra pós-milênio, e ia dizer assim, como é que pode, depois de 1000 anos, ainda encontrar rebeldes que não confessaram a Cristo de forma real. E aí se esquecem que Judas passou 3 anos debaixo do pastoreio do sumo pastor e não se converteu, né? E o povo judeu do Antigo Testamento? Pois é. Então isso é sempre algo que é esquecido por parte de alguns. Nós temos uma outra pergunta aqui, é quem participará do milênio? Não entendi. Será que vou responder do jeito que eu entendi. Se a pessoa achar que não respondi direito, pode refazer a pergunta. Se quem estará aqui na Terra no milênio, se for assim, o texto também é claro. No milênio estará o povo do Senhor Jesus em uma posição de reino, porque o texto diz que eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, e as nações que a terra ainda terá gente, que são essas nações que serão seduzidas pelo diabo depois que eles for soltos após o milênio, também estarão reinando, estarão vivendo aqui na terra em paralelo com as pessoas que são as servas e reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. Então teremos santos e teremos as pessoas que não têm compromisso com Jesus Cristo durante o milênio aqui na Terra, que são essas pessoas que não têm esse compromisso que serão ajuntadas no versículo 7 para frente, quando o diabo for solto e sair a enganar as nações. Eu queria só emendar aqui uma coisinha. Para o amilenista, o diabo já está preso, porque se o milênio não existe, e o milênio é a era da igreja, se você olhar no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 20, que esse é outro ponto que o amilenista tem que explicar, no versículo 1 diz assim, 20, verso 1, então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, para o texto de Apocalipse, o milênio se processará sem a atuação do diabo na enganação das nações. Tá? Porque o motivo de o anjo prender o diabo, que está aqui no capítulo 20, é justamente para não enganar. Então, diz o texto assim, é necessário que ele seja preso e passar 1000 anos preso, versículo 3, e depois será solto. Depois desses 1000 anos, ele será solto. Veja só, o verso 3, no começo do versículo, diz o motivo da prisão. Lançou no abismo, fechou e colocou selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Não, presta atenção, ele tem que olhar o texto com calma. O texto está dizendo que o diabo está preso para não enganar as nações. Isso é um fato aqui. Se o diabo está preso agora, se o milênio é agora, para o milenista, o milênio é agora. Então, se o milênio é agora, o diabo está preso agora, como é que eu posso explicar, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 11?
Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim, Efésios 6, versículo 11. Pastor Joel, Paulo, eu. nós temos aqui mais duas perguntas, mas o nosso horário está se acabando. Certo. Então, acho que a gente só deve ter aqui uns 5 minutos. Pronto, deixa eu só responder essa questãozinha aqui. Não sei, eu vou dar uma Então, dica para você. Se você puder, eu gostaria de encerrar essa live e a gente recomeçar imediatamente. Pode ser? tudo bem, eu respondo essa questãozinha aqui. Tudo bem. Aí você Beleza. já guarda aí as duas questões, uma do pastor Júnior Cabral e uma da irmã Isabelle. Ok. O Júnior Cabral pergunta, Mateus 24, Jesus fala sobre o fim e não cita em nenhum momento o milênio. Certo. Deveríamos esperar tais palavras por aquele que vai reinar? Então, essa aqui é a primeira pergunta, certo? Que a gente vai responder na próxima live. Uhum. Segundo, da irmã Isabelle, segundo a visão pré-milenista, as pessoas que participarão já estão todas salvas, se não, ainda haverá tempo para isso, então haverá salvação no milênio. Ok. Então você guarda aí essas duas perguntas. Eu vou ver se tem mais aqui para baixo. Muito bem. Aqui a outra pergunta, pastor. A Nova Jerusalém estará na Terra neste período? Ok. Pessoal, a gente vai encerrar a live aqui para que não corte. Então, provavelmente eu vou perder essas perguntas. Tá? Então, vocês que fizeram as perguntas que não foram respondidas ainda, então peço a vocês para escreverem novamente para que a gente não venha deixar de responder cada uma delas, tá certo? Então, nós vamos encerrar e vamos começar a live somente para responder essas questões e convidamos você a voltar, tá bom? Então, um grande abraço aí para todos vocês e esperamos vocês já já.